Ideias e novos caminhos para o estado do Rio. Está no ar o podcast Pensa Rio, da Casa Firjan. Olá, bem-vindos ao Pensa Rio. Eu sou Nathani Borges, jornalista e especialista de projetos na Casa Firjan, e apresento esse podcast com debates entre academia, sociedade civil, empresas e governo. Aqui no Pensa Rio, eu e o José Luiz Alqueres, que é presidente do Conselho Estratégico da Casa Firjan e também curador desse podcast, ouvimos especialistas, pensadores, empresários e gestores públicos para que juntos possamos traçar novos caminhos e alternativas para o desenvolvimento do Rio. E hoje a gente recebe para debater a pauta Empresas B, o que são e por que podem ser excelentes práticas de ESG, o Pedro Tarak. Pedro é cofundador do Sistema B, um movimento global de empresas que busca aliar o lucro com o desenvolvimento socioambiental. O objetivo é redefinir o sucesso na economia para que sejam considerados não apenas o êxito financeiro, mas também o bem-estar da sociedade e do planeta. E só para complementar, o Sistema B foi criado ainda em 2006 e hoje já reúne mais de 6.500 empresas certificadas no mundo. No Brasil, são 340. Sejam todos bem-vindos e a palavra está com você, Alqueres. Muito obrigado, Nathani. Muito obrigado, caro Tarak, pela sua disposição de trocar umas ideias conosco. Apenas para contextualizar essa conversa de tanta importância e tanta oportunidade, eu queria dizer que há uns anos atrás, mais de 20, o mundo começou a se preocupar muito mais do que já vinha se preocupando com o futuro do planeta. Desde 72 havia uma consciência de um futuro comum de todos, pobres, ricos, países do hemisfério norte, países do hemisfério sul. Mas essa preocupação era uma preocupação assim do que fazer para mitigar os efeitos. Ela foi evoluindo de uma maneira exponencial que não era mitigar efeitos. O que realmente era necessário era uma profunda mudança no modo de ser, no modo de consumir, no modo de produzir, de tal maneira que não mais tratava do esgotamento dos recursos. Pelo contrário, é que a utilização dos recursos naturais estava trazendo danos irreversíveis para a saúde do planeta. E que esse planeta não era um ambiente ilimitado. Então, vários questionamentos surgiram. A própria ONU criou 2 relatórios, 2 estudos muito interessantes. Um era um estudo sobre o índice de felicidade das nações, coordenados pelo Jeffrey Sachs, e que procurava identificar que não é só ganhar dinheiro, produzir, consumir, que leva à felicidade. E um outro grupo menor, também sponsor pela ONU, fez um outro relatório que chamava Inclusive Wealth Report, que procurava, então, caracterizar o que seria importante para uma vida equilibrada, saudável e feliz nos países. E esse relatório apontava, então, como o país mais equilibrado nesse ponto, o Butão, um país pequeno, inserido lá no meio de altas montanhas, fronteira da Índia com a China, mas com energias renováveis, não poluentes, com uma população, e aí entra um aspecto importante do trabalho do Tarak, que é uma população com uma mentalidade participativa e construtiva em relação a esse tipo de sociedade que a gente quer. Na década ainda de 99,
Wall Street criou o índice, em 1999, índices de sustentabilidade, as bolsas no Brasil, e as empresas começaram a pregoar muito: eu sou sustentável, eu sou isso, eu sou aquilo, e isso depois ficou um pouco desmoralizado por um termo chamado greenwashing. Elas estavam se pintando de verde, mas sem ser realmente verde. Quer dizer, havia necessidade de um engajamento realmente interior, não só das pessoas, das empresas, mas um compromisso em relação à transparência e à verdade do que elas apregoavam, o que significava um commitment em todo o ciclo da produção e da inserção dela na sociedade. E como as empresas são feitas de pessoas, não é índices empresariais só que nos preocupam. Nos preocupam os índices das pessoas, da sua felicidade, da sua saúde, das suas dinâmicas familiares, dos seus compromissos com o mundo. Nós temos aqui o privilégio de estar com o Pedro Tarak, que não só pensou, elaborou sobre todos esses temas, mas, de alguma maneira, lidera um sistema que hoje já possui mais de 6.000 empresas engajadas nesse conceito. Então, eu dou a palavra ao meu querido Pedro Tarak e peço para ele abordar inicialmente o surgimento dessas empresas do Sistema B e do que elas se constituem. Muito obrigado a vocês, muito obrigado a Rio. Rio é uma cidade que não é só maravilhosa, mas é uma cidade icônica para o mundo todo, né? 1992, a cúpula do meio ambiente desenvolvimento, que marcou um depois, sim, um rumo, sim, para sim, milhões de processos. Sim? Então, meu reconhecimento à cidade de Rio por ser pioneira. Sim? E isso é o que eu sempre senti, não só do Rio, mas do Brasil. Eu encontrei muitos pioneiros que assumem o risco do novo. Agora, em 2006, começou nos Estados Unidos a concepção origem das empresas B Corps, em inglês. Foi criado por 3 norte-americanos, que queriam evoluir a cultura capitalista e a cultura das empresas. Sistema B é uma criação sul-americana de 2012, mas é para agregar as empresas, agregar o sistema de mercado. ¿Sí? Por quê? Porque lá nos Estados Unidos, com a cultura corporativa dominante, muito individualista, a necessidade era outro tipo de empresa, que resolve problemas sociais e ambientais a partir da natureza empresarial, mas com modelo de negócio, sistema de gestão integral holístico e mudança legal. Sistema B aproveita disso. A gente estava já caminhando nessa direção como pequenos investidores, empresários, os 4 fundadores do Sistema B, Gonzalo Muñoz de Chile, Juan Pablo Lareda de Chile, María Emilia Correa da Colômbia e eu mesmo. ¿Sí? E que falamos nós, na América Latina? A gente precisa também nesse tipo das empresas
¿Para quê? Para se inspirar a outros atores de mercado e para facilitar a evolução das dinâmicas completas de mercado. Todo mundo é ator de mercado, como consumidor, como investidor, como trabalhador, como empresário. Todo mundo é um ator de mercado, mesmo se é muito pequeno, sim? Mas a maioria das decisões diárias são comerciais. E também o número maior das organizações humanas, logo da família, são empresas. Então, com isso na mente, a gente falou, também precisamos um novo espaço, além da política, para que todo mundo possa participar a grande escala das soluções sociais e ambientais que as pessoas precisamos, mas que as sociedades ainda não estão resolvendo só com a política de esquerda, de direita, de centro, não estamos atingindo. Então, a lógica foi, vamos aproveitar a criação dos americanos, vamos globalizar o movimento B dos Estados Unidos, que estava muito restringido aos Estados Unidos e Canadá. A gente falou com os criadores, não? Para levar o movimento à Europa, muito focado nas empresas B, e trazer o movimento para a América Latina com essa lógica de empresa B que inspira a outras grandes empresas a se comportar como empresa B. Então, se você pergunta quais são para a gente as características que ressoaram as pessoas das empresas B, são 5. Que leva o propósito da organização empresarial, leva o propósito para fazer o bem, e isso é protegido juridicamente na missão societária, objeto social do estatuto, sim? E também se converte gradualmente no core business, sim? O coração do negócio, núcleo do negócio, sim? Isso é uma primeira característica. Qual pode ser qualquer propósito que tem que ver com o sentido de legado. Como vamos criar legado com a empresa? Legado para quem? Para o mundo todo, sim? Mas é um legado que não é só patrimonial financeiro, em ativos financeiros, mas é um legado que é bom para as pessoas. Então, isso é uma característica principal. E pode ser regeneração da mata. Eu, pessoalmente, sou pequeno investidor de Guayaquil, que é uma marca normal de bebidas energéticas, mas o propósito é a regeneração da Mata Atlântica no Brasil, Paraguai e Argentina. Então, o modelo de negócio é optimizar, maximizar o propósito. Então, os indicadores, os resultados que eu, como um pequeno investidor, observo, são quantas hectares são regeneradas. Quando você compra essa bebida energética baseada em erva mate, você está comprando uma solução ao mesmo tempo, né? Então, essa é a primeira característica, é o propósito que se materializa. A segunda característica é que a gente mide integralmente, não mide só financeiramente, mas mide com números, sim, com números. Tira a fotografia da empresa em seus relacionamentos com todos os stakeholders, o relacionamento com os trabalhadores ou colaboradores, o relacionamento com fornecedores, clientes, relacionamento com o meio ambiente, o relacionamento, um análise da governança para ser transparente,
ser verdadeiro. Isso é uma segunda característica. Se você atinge 80 pontos de 200 de uma ferramenta que se chama evaluação de impacto B, você é convidado para ser fazer parte da comunidade das empresas B. Então, essa é a segunda característica. A terceira característica é que você muda o estatuto. Você muda, o propósito, você incorpora para materializar legalmente, materializar o propósito de bem público, e também se compromete a ampliar o que se chama o dever fiduciário, limitado, que é o dever ou a responsabilidade do sistema da revolução industrial e de sociedades de responsabilidade limitada, a gente amplia para atingir um equilíbrio, um balanço entre os interesses dos acionistas com interesses dos outros stakeholders. E isso permite que o diretório e a gerência possam equilibrar os interesses. Tudo isso, ao mesmo tempo, com a quarta característica, que você tem que relacionar seu impacto local com todo o impacto até onde você chegue, até global, sim? Mas porque as empresas não estão sozinhas, sim? As empresas têm, como se fala, cadeia de valores, sim? De fornecedores, de clientes, pode ser muito ampla. Então, local e global. E também uma coisa que é muito nova é o curto prazo e também impacto no longo prazo. Isso é as características de uma empresa B. Isso é uma empresa B, mas cada empresa B também tem relacionamento com muitas outras empresas, sim? E por isso é que o Sistema B facilita os encontros das empresas B, mas também com outros grandes atores de mercado para se inspirar comercialmente. Não é ONG, não é uma lógica ONG só de compartilhar boas práticas. É também para se comunicar essa nova identidade empresarial comercialmente, nas compras, os investimentos, é a natureza empresarial que se modifica. Eu creio que esse conceito ficou muito claro, a questão, primeiro, da conciliação do bem público, vamos chamar assim, com o lucro. É o primeiro ponto. As duas coisas não são irreconciliáveis. Quer dizer, o lucro não é inimigo do bem público, pelo contrário. E a segunda coisa muito importante é essa questão de trazer todas as externalidades, ou seja, todas as consequências daquilo que as empresas, que as famílias fazem, para essa equação financeira, para que, vamos dizer, o bem que se consiga fazendo uma coisa não gere uma cadeia de coisas ruins. E chamando a atenção para um terceiro aspecto, vai ser o da minha pergunta, é essa propagação por uma cadeia de fornecedores, não só ligados diretamente à empresa, mas também outras empresas que se quer sensibilizar, que são ramos semelhantes e que podem vir para isso. Você já consegue medir, João Pedro, em termos assim de panorama mundial, um peso crescente das empresas do Sistema B no comércio internacional? Porque eu acho que isso pode ser um fator que ajude muito a promover o Sistema B. Sim, é bem interessante. Você está compartilhando várias dimensões. Tem a dimensão que
o papel do Estado em seu papel regulatório, né? Isso é bem importante. O que eu vejo é que com o Sistema B começaram alguns governos locais, estaduais e também alguns governos nacionais a modificar os critérios de compras públicas, ¿sí? Compra pública, ¿sí? Para privilegiar no preço, ou no preço das... porque sempre tem que ser comercial econômico, ¿sí? Então, o privilegiar reward, sim, privilegiar, compensar as empresas que são fornecedoras dos estados, que mudam seu DNA, não, DNA, sim. Então, a cidade de Mendoza começou com isso, mas isso inspirou o país Equador para também começar essa jornada, ¿sí? De modificar os critérios de compras públicas. Por quê? Porque se o Estado, que tem mais ou menos, a América Latina tem entre 16% e 18% do PIB da América Latina, promédio, tem que ver com as compras públicas, ¿sí? Então, se você tem a modificação das compras públicas para privilegiar fornecedores que mudam, isso é muito forte, muda muito, muito. Isso não significa que tenha que ser empresas P, mas sim tem regimes com supervisão e fiscalização pública. Então, isso é bem importante. O que está faltando na Argentina, Brasil, é um novo tipo jurídico que se chama sociedades BIC, sociedades de benefício e interesse comum, coletivo, não? Em Espanha é comum, em Colômbia é coletivo. Na América Latina, que temos 5 países já: Colômbia, Peru, Equador, Panamá e Uruguai. Argentina tem muitos... Isso é muito interessante. Esses países já caracterizam algumas empresas dessa forma. Exatamente, caracterizam as sociedades jurídicas que é uma nova opção para as empresas, mas é BIC, Sociedade Anônima, BIC, Sociedade de Responsabilidade Limitada. Então, você tem uma elevação, uma evolução das opções societárias. Isso é excelente. Eu não tinha conhecimento desse progresso na América Latina, porque tinha na Noruega alguma coisa semelhante, mas realmente isso é uma grande solução, porque eu penso muito que todos consideram que a América Latina, vamos dizer, é uma parte do mundo que ainda está a demonstrar a que veio, a que existe. E pode ser que seja através de formas criativas, humanas, sustentáveis, como essa, repensando a empresa. A empresa não é um negócio muito antigo. As próprias sociedades anônimas, falando de coisas de 400, 500 anos. Então, podemos criar coisas melhores aqui. Mas queria dar uma chance, Pedro, para a Nathani fazer as perguntas dela lá. Bom, Pedro, eu quero aproveitar a oportunidade aqui para falar que na Casa Firjan a gente já tem abordado a pauta ESG faz bastante tempo, né? Seja através dos nossos cursos, das nossas palestras, ou mesmo aqui no Pensar Rio, né, Alqueres? A gente já trouxe empresários de diferentes segmentos para falarem sobre como tem se posicionado em relação ao ESG e para falar também sobre a visão de futuro que tem sobre essas práticas. Mas eu queria aproveitar a sua experiência, Pedro, porque assim, Pensa Rio a gente sempre tenta trazer aqui para o nosso contexto Rio de Janeiro, né? O que você tem visto de iniciativa
de iniciativas inspiradoras que podem ser replicadas aí mundo afora, quando o assunto é impacto socioambiental? O que é bem interessante do Brasil, ou de Rio em particular, é que em Brasil nasceu um movimento muito interessante, que são as cidades mais perto. Então, que fizeram em Rio, que inspirou Mendoza, que inspirou Santiago, que inspirou agora Rosário na Argentina, Barcelona, Edinburgh, em Escócia, e isso está espalhando por o mundo todo. O que aconteceu? Utilizaram a ferramenta de avaliação de empresas B, muito bem estruturado, com avaliação, mas de ponderação numérica, sim? De medição, para o mundo todo. Então, Rio começou coletivamente com todas as empresas pequenas e medianas empresas, sim, lá em Rio. E isso inspirou, por exemplo, Mendoza, que é um case incrível de escalamento do que aconteceu em Rio. Agora também São Paulo, né? São Paulo também começou com São Paulo mais perto. Assunção mais perto, tem várias, sim, muitas, que estão acontecendo agora. Mendoza, essa ferramenta inspirada por Rio, foi adotada por 9 universidades, 9, e convidaram juntas. As universidades competem sempre, aqui na Argentina, por estudantes, por recursos. Lá decidiram colaborar, sim? E fizeram o mesmo exercício com todos os atores do mercado. Porque se você acredita que todos somos atores do mercado, a gente pode recuperar a palavra mercado como um grande valor compartilhado. Mercado como o espaço de construção de confiança, de intercâmbio, por supuesto, de intercâmbio econômico também, mas de integração, sim? De integração. Então, o que aconteceu em Mendoza, inspirado em Rio, é que participaram os estados municipais, sim? Por isso, todas as universidades, as empresas, as mesmas perguntas da avaliação de impacto B foram formuladas para pessoas que são de esquerda, pessoas que são de direita, pessoas que são de centro, todos os partidos, e se instalou uma mesma qualidade de conversação, sim? E de medição, de estruturação de impacto. E agora você tem, que Mendoza tem os municípios mais progressistas de compras públicas de impacto. Tem a primeira universidade que é pública da América Latina, que você se gradua normalmente, sem pós-grado, se gradua como gerente de administrador de empresas de impacto. Sim? Você tem um hub de inovação econômica para desenvolver um PIB integral, não só financeiro, porque inspirado nas empresas que lidem integralmente. Você tem outro grupo para adotar uma política de investimentos, sim? Também investimentos integrais, de promoção política dos investimentos holísticos, sim? Sistêmicos. Então, tudo isso aconteceu graças a Rio. Isso os cariocas têm que saber. Eu gostei muito dessa questão da formação de administradores de empresas integradas, porque realmente num desses documentos que eu li, havia um crítico, um documento da ONU, que dizia que as grandes escolas de negócios, na realidade, formam homens de cérebros de pedra e corações de gelo, e não gestores de pessoas e de empresas.
e que por aí deveria começar tudo. Como você vê isso dentro do plano da formação do quadro gerencial de nível médio e alto? Eu, pessoalmente, não sou acadêmico, mas ajudei a Universidade Nacional Federal de que está em Mendoza para fazer essa mudança da currícula, né? Tem vários níveis, sim? Um tem que ver com o que você está falando, sim? Como mudamos o mindset, sim? Esse mindset, ou patrões mentais, é que a gente vem de uma concepção de as pessoas que é individual, sim? E de a definição de sucesso é muito individualista, sim? Não tem eu, nós, sim? Não tem o eu, nós e eu, terra, ou eu, cosmos, as várias dimensões da concepção das pessoas. Então, tem bloco que tem muito a ver com a concepção de que significa ser pessoa, sim? Então, quando você entra nisso, você logo tem uma segunda dimensão que é como se as pessoas somos integradas, como é que as organizações humanas não são integradas, é que não permitem a integração, sim? Então, lá você analisa as organizações humanas como são agora e qual é uma solução para que a full-fledged, a totalidade da humanidade das pessoas seja também reflexada, seja expressada no design das organizações. Não é só uma coisa de good practices, de boas práticas. Você precisa redesenhar as organizações, né? Logo você lá você tem a ferramenta que para o ensino é livre. Avaliação de impacto B é uma ferramenta maravilhosa que se vai melhorando cada 3 anos, né? Então, isso com a inteligência coletiva é incrível. Então, você tem uma ferramenta que os estudantes, sim, alunos, podem usar. E o que é maravilhoso da ferramenta é que são perguntas, como Sócrates no mercado. São perguntas, não são verdades. Então, isso acorda a imaginação dos estudantes. E logo tem os aspectos legais, sim? De mudança do sistema legal, que é a base do sistema econômico, de sistema de mercado, é a base. Então, o ensino é como mutar, não é só mudar, como mutar, como fazer mutações. Eu, infelizmente, tenho uma limitação de tempo. Eu vou perguntar se a Natane tem alguma coisa relevante para trazer para o nosso querido Pedro Tarac. Na verdade, só para fechar, eu acho que assim, sou uma empresa, tenho interesse em me certificar, Pedro. A gente vai no site de vocês, tem todas as informações lá. Qual é o caminho que essa pessoa que está interessada, ela pode seguir? Sim, tem um site que também leva a ferramenta, a avaliação do impacto B, que é gratuita, que é confidencial, que é online e que pode utilizar livremente. Isso permite uma fotografia do impacto integral da empresa. Isso é o primeiro passo. O segundo passo, quando a empresa já está verdadeiramente decidida a fazer, se convertir nesse tipo de agente de mudanças como empresa, sempre a partir do mercado, sim? Se está já decidida, a empresa fala com o representante do Sistema B no Brasil, Rodrigo Santini, em São Paulo, sim? Mas Tomás de Lara em Rio. Tem pessoal em cada cidade, não? Cada cidade mais grandes do Brasil. Uma vez que já uma empresa decide
verdadeiramente ser B, já tem que fazer um clique, isso tem um comprometimento de alto risco, risco empresarial. Se as empresas não vão fazer isso a partir da verdade, é de alto risco jurídico empresarial. Sei por quê? Porque tudo isso tem que ser público, tudo isso tem que ser transparente, e tem muitos mecanismos de checks and balances, não? Dos acionistas, ou qualquer pessoa da fora. As pessoas da fora podem ir a um International Standards Committee. Então, você tem tudo isso como combinado. Então, uma vez que isso acontece, você já tem que se submeter a uma auditoria internacional. Jorge, eu queria agradecer profundamente. Eu fiquei extremamente interessado. Realmente, minha vontade era partir para Mendoza, onde, tomando uns bons vinhos Malbec, eu aprendesse todas essas maravilhas aí. Muito rápido, é? Prazer. Muito obrigado, José Luiz. Até a próxima. Bom, então esse foi mais um episódio do Pensar Rio, dessa vez com a pauta Empresas B, o que são e por que podem ser excelentes práticas de ESG, com Pedro Taraki. A gente sempre recebe perguntas, críticas e sugestões aqui para o podcast, então se você tem algum tema para a gente abordar por aqui, pode enviar para casafirjan@firjan.com.br com o assunto Pensar Rio. Ou também acessar o Instagram, @casafirjan, onde você pode conferir toda a agenda de conteúdos da casa. Muito obrigada e até a próxima edição.